Você já se perguntou o quão frágil é a linha entre força e morte? Hoje vou contar 5 histórias que mudarão para sempre a maneira como você vê uma academia. Eles não são acidentes comuns. São tragédias que ocorreram a pessoas como você e eu, jovens, fortes, com sonhos, que simplesmente foram à academia para melhorar suas vidas. Se você já esteve sob um bar carregado, se você sentiu essa tensão nos músculos quando pressiona seus limites, sabe do que estou falando. Há um momento microscópico, onde a confiança está em perigo, onde a ambição dança com a tragédia. O que você está prestes a ouvir não é entretenimento. É uma revelação brutal sobre o que pode acontecer quando o Iron decide cobrar uma vida. 5 jovens que tinham tudo pela frente. 5 momentos que duraram apenas segundos, mas mudaram de família inteira para sempre. Se isso já fez você refletir por um segundo, dê que eu gosto agora, porque o que vou lhe dizer hoje não apenas o impactará, mas também o valorizará a cada respiração que tiver. Entramos juntos nessa jornada, onde a força se torna fragilidade. Imagine ter 17 anos e ser uma lenda. Imagine ser tão forte que as pessoas sussurram seu nome com respeito nas academias em toda a Índia. Yashika Ashara não era apenas uma garota que levantou pesos. Era uma força da natureza, um guerreiro que havia conquistado o ouro nos Jogos Nacionais Júnior e dominou a categoria de 84 quilos no Campeonato de Imprensa Bancária Nacional. Em 18 de fevereiro de 2025, em Bikaner, Rajasthan, o ar dentro da academia da sede da energia vibrou com a energia usual. Ferro colidindo com ferro. Gritos de respiração. O constante ritmo da ambição batendo em todos os cantos. Yashika se aproximou do rack de agachamento com a confiança de quem esteve lá 1000 vezes antes. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Algo que ninguém podia perceber, nem mesmo ela. 600 libras de aço repousavam em seus ombros. Seu treinador estava lá, observando todos os movimentos, atuando como observador. Para alguém como ela, não deveria ter sido um problema. Não para um medalhista de ouro. Não é para alguém que transformou seu corpo em uma máquina perfeita de energia e precisão. A descida começou. Lento, controlado como eu já havia feito centenas de vezes. Mas então, em uma fração de segundo que ninguém viu chegar, seu equilíbrio cambaleou. Suas pernas, aquelas colunas de aço que a levaram à glória, tremiam. Eles dobraram. E então eles desabaram completamente. O peso maciço caiu, quebrando o pescoço com uma violência que deixou todos em silêncio. As testemunhas descreveram esse momento como surreal. Um forte silêncio caiu na academia quando o pânico substituiu a disciplina. Seu treinador correu em sua direção, tentando desesperadamente a ressuscitação, enquanto outros membros da academia lutavam para levantar a barra de seu corpo parado. Mas não havia pulso. Não houve movimento. Não havia sinal de vida. Os paramédicos a levaram ao hospital correndo, mas já era tarde demais. Yashika Ashara, apenas 17, foi declarada morta logo após chegar. Sua coluna foi esmagada sob o peso de sua própria ambição. O bar bateu com tanta força que não deixou a oportunidade de sobrevivência. Mais tarde, os especialistas indicaram que o peso estava perigosamente próximo aos limites de segurança, especialmente para um jovem atleta que ainda estava crescendo em direção ao seu potencial físico. Os críticos começaram a questionar os protocolos de segurança da academia, a preparação do treinador e a sabedoria de permitir uma revolta tão pesada em primeiro lugar. Sua família, quebrada, não apresentou uma queixa. O corpo foi entregue após a autópsia. Seu treinador, que sofreu ferimentos leves tentando intervir, só poderia reviver o horror repetidamente. O vídeo do momento, brutal e devastador, circulou online, gerando choques, dor e indignação generalizados. Este não foi apenas um acidente estranho. Foi um lembrete devastador de quão implacável esse esporte pode ser. Um momento de desequilíbrio, um deslize, e o corpo humano, por mais forte que seja, pode ser quebrado com o mesmo peso que tenta conquistar.
Yashika havia treinado para desafiar os limites. Ele transformou sua dor no poder, sua disciplina em dominação. Mas naquele dia, sua força não foi suficiente para salvá-la. E agora, o mundo se lembra não apenas como campeão, mas como um símbolo trágico de um sonho cortado em um lugar onde ninguém esperava que a morte fosse visitá-los. Nas noites silenciosas, quando a academia está vazia e as barras descansam em suas prateleiras, pode-se perguntar se o ferro se lembra, se ele mantiver o eco dos sonhos que levou com ele em seu frieza de metal, porque Yashika não apenas morreu naquele dia. Ele levou com ela são as medalhas que nunca ganhariam, todas as vidas que eu nunca inspiraria, todos os limites que nunca quebrariam. E nós, aqueles que estávamos aqui, agora carregamos com essa imagem indelével, um guerreiro de 17 anos, esmagado pelo mesmo peso que o tornara invencível. Havia algo mágico na maneira como Justin Vicky entrou em uma academia. Não era apenas o físico imponente ou seu sorriso que poderia iluminar qualquer sala. Foi aquela energia que irradiava, a presença que fez os outros se sentirem seguros, inspirados, capazes de ser melhores versões de si mesmos. Aos 33 anos, Justin não era apenas um influenciador de fitness com mais de 30 mil seguidores. Ele era um guia, um irmão mais velho para milhares de pessoas que viram nele não apenas músculos e força, mas sabedoria, cuidado, proteção. Em Bali, na Academia do Paraíso, era uma lenda viva. O cara que sempre teve tempo de corrigir sua postura para lhe dar essa palavra de ar quando você sentiu que não podia com mais uma repetição. Em 15 de julho de 2023, as câmeras estavam rolando como sempre. A música vibrou através dos alto-falantes. Era apenas mais um dia normal no paraíso do fitness. Justin se aproximou da barra carregada com 210 quilos de ferro puro, um peso que já havia sido tratado antes, que ele sabia o que ele respeitava. Mas o ferro não respeita ninguém. Ele se posicionou sob o bar, sentindo aço frio contra seus trapézios. Seu observador estava lá, vigilante. Tudo parecia perfeito, controlado, seguro. A descida ao agachamento começou. Aquele movimento que havia executado milhares de vezes em sua vida. E então algo mudou. Sua postura tremeu. Suas pernas tensas sob a carga maciça. Ele tentou se empurrar de volta, encontrando seu equilíbrio, mas não conseguiu. Seu corpo se rendeu, e então chegou o momento em que ninguém poderia parar. O bar caiu. Ele colidiu com a parte de trás do pescoço quando caiu na posição sentada. Seu observador, pego de surpresa e desequilibrado, caiu com ele, incapaz de parar a descida do peso. O som do impacto estava doente. Os suspiros encheram a academia. O pânico destruiu a calma. Em um instante, um homem poderoso, admirado por milhares, ainda estava com o mesmo peso que ele tentara dominar. Os paramédicos o levaram ao hospital correndo. Eu ainda tinha um pulso. Ainda havia esperança. Os médicos realizaram cirurgia de emergência, combatendo as chances de reparar as vértebras trituradas e a compressão grave dos nervos que se conectaram ao coração e dos pulmões. Mas era demais. O dano já havia roubado demais para seu corpo. Justin Vicky, aos 33 anos, morreu logo após a operação. O peso não apenas quebrou o pescoço dele. Ele silenciou uma vida construída sobre inspiração, motivação e busca de excelência. A notícia de sua morte se estendeu como fogo. O vídeo viral, cru, brutal e comovente deixou milhares em choque através das redes sociais. Fãs e amigos derramam impostos. As pessoas não apenas o viram como treinador. Eles o viram como um guia, um motivador, um homem que fez a academia se sentir segura e empoderadora. Seu amigo íntimo, Guide Sutaria, lembrou como Justin sempre avisou outros que não ultrapassavam seus limites. Ele foi o cuidado, o sábio, que sempre colocava a segurança dos outros em primeiro lugar. E foi isso que fez mais doer. Ele tinha mais de 30 mil seguidores, cada um atraído por sua energia e presença.
A academia onde ele trabalhou o honrou não apenas como treinador, mas como uma luz em suas vidas. Cada sessão com Justin se sentia mais do que apenas se exercitar. Eles escreveram. Ele criou um ambiente nutritivo, onde nos sentimos seguros para desafiar física e mentalmente. Mas mesmo os corpos mais fortes podem falhar. Até os levantadores mais experientes são vulneráveis. E em um mundo que celebra limites de empurrões, essa tragédia foi um lembrete brutal de quão rápido tudo pode desmoronar. 1 segundo. Justin era uma figura imponente de força. No próximo, ele se foi, deixando para trás ecos de um homem que levantou mais do que apenas peso. Ele havia levantado o espírito das pessoas. Agora seu legado vive, não em registros ou marcas pessoais, mas na maneira como ele sentiu os outros. Na precaução, ele ensinou, na inspiração que deixou para trás e na penalidade coletiva de uma comunidade que nunca esperou seu herói dessa maneira. Há algo profundamente cruel em ver como a vida inicia aqueles que mais têm a oferecer ao mundo. Muhammad Faraj tinha 21 anos e já falava 8 idiomas. Seus professores o apelidaram de milionário na escola porque ele havia lido 1 milhão de palavras. Ele estava a caminho de se tornar um neurocirurgião, um daqueles médicos que literalmente mantêm vidas em suas mãos, que trazem esperança onde ele só tinha desespero antes. Em 16 de outubro de 2024, nas paredes da família do Parque Esportivo da Universidade de East Anglia, caminhou para outro treinamento. Correu 10 quilômetros regularmente. Ele estava treinando para um Ironman. Seu corpo era tão disciplinado quanto sua mente, tão forte quanto suas ambições. Naquela tarde, ele se aproximou da Smith Machine, um pedaço comum de equipamento de ginástica, pronto para realizar um simples exercício de elevação da pantera. Deveria ter sido rotineiro, algo que havia feito inúmeras vezes antes. Mas o que se seguiu foi uma cadeia de pequenos erros negligenciados que eles levaram a um momento impensável. Ele colocou uma placa de 25 quilos em cada lado da barra de 15 quilos, totalizando 65 quilos. Em seguida, usando um stepper aeróbico plástico, uma plataforma projetada de 10 polegadas de altura para cardio, baseado na dança, não para levantamento pesado, subiu na posição. Os freios de segurança da máquina ainda eram colocados no ponto mais baixo, deixados lá pelo último usuário que o hip thrusts estava fazendo. Muhammad não os ajustou. Ninguém o avisou. E o bar pairava nele, pronto para cair. Enquanto o movimento começou, abaixando lentamente os calcanhares para ativar suas despensas, o passo embaixo dele se inclinou. Não foi construído para esse tipo de tensão. Ele cambaleou para a frente. Ele perdeu o equilíbrio. E em um flash, o bar escorregou, batendo contra a parte de trás do pescoço. Houve um forte golpe. Testemunhas se viraram, confusas a princípio e depois horrorizadas. Muhammad desabou no chão, o sangue acumulado. Ele não se mexeu. A poucos metros de distância, um parceiro de academia, Dr. Trey Kiov, o viu passar pelo canto do olho. Outro homem, Dr. Damen Laba, um anestesista consultor, fugiu de sua imprensa bancária. Eles eram médicos. Eles sabiam o que estavam vendo. Muhammad não respirou. O sangue encheu a boca. Seu caminho respiratório foi comprometido. O Dr. Laba o rolou para a posição de recuperação, tentando desesperadamente abrir seu caminho respiratório. Depois começou a RCP. Mais membros da academia se reuniram, alguns chorando, outros congelados por choque. Os paramédicos chegaram. A equipe lutou para trazê-lo de volta, mas era tarde demais. Muhammad Faraj foi declarado morto no local. A tragédia não residiu em nenhum fracasso estranho da equipe. Foi um erro humano compor em silêncio. A Smith Machine não tinha rótulos de aviso. As paradas de segurança não haviam sido movidas. O passo que ele usou foi instável. A indução expressa da academia que ele recebeu não cobriu os perigos específicos da máquina que ele estava usando. Ele não sabia. E ninguém parou para contar a ele. Mais tarde, as imagens de CCTV revelaram tudo. Todos os detalhes.
cada segundo que levava ao impacto fatal. Não era uma cena violenta, mas uma lenta e trágica deslize para o desastre. Um momento de desequilíbrio, um segundo sem vigilância e uma vida promissora tão cheia de potencial se foi. Seu pai, Hashim Faraj, observou a investigação para funcionar através de um link de vídeo. Ele ouviu em silêncio, enquanto as testemunhas descrevem como o filho deles, sua luz e maior esperança, morreram sob um peso que ele nunca deveria ter caído. Ele havia conversado com Muhammad apenas horas antes. Ele disse que seu filho era alegre, enérgico, absolutamente bem. E então ele se foi. Muhammad estava treinando para a grandeza em sua mente, em seu corpo e em seu futuro. Seus professores viram nele um futuro cheio de economia de vidas e liderança. Eu sonhei em ajudar as pessoas. Em vez disso, ele morreu tentando melhorar a si mesmo em uma academia que não fez o suficiente para protegê-lo. Não houve acusações criminais. O executivo de saúde e segurança o chamou de acidente trágico. Mas, para aqueles que o conheciam e aqueles que viram as imagens, o acidente parecia uma palavra pequena demais para uma perda tão grande. Mais tarde, a academia removeu o passo e a substituiu por uma plataforma mais segura, construída para esse fim. Mas essa mudança veio uma morte tarde demais. Há momentos na vida em que uma decisão aparentemente inocente se torna a diferença entre continuar respirando e se tornar uma memória. A FN tinha 22 anos, e a aptidão não era apenas uma fase para ela. Era algo mais profundo, uma parte de quem realmente era. Naquela tarde de 18 de junho de 2024, em West Kalamant, Indonésia, chegou à academia do terceiro andar, com o namorado e o irmão mais novo, como ela havia feito muitas vezes antes. Seu namorado sugeriu gentilmente para ficar no segundo andar naquele dia, apenas uma sugestão silenciosa, uma daquelas pequenas intuições que às vezes sussurra seu coração quando ela sente que algo não está certo. Mas FN parecia subir mais alto, onde as esteiras olhavam para as janelas. Uma escolha inofensiva, um detalhe esquecível, até que não fosse. Ele entrou em uma esteira localizada no final mais longe da sala. Seu ritmo habitual foi estabelecido quase imediatamente. A banda virou-se debaixo dos pés. Sua respiração está de respiração. Ele conhecia sua cadência. Os minutos se passaram. 5, 10, 30. As imagens de vigilância mostraram mais tarde que ela funcionava estável, calma, focada. Mas o que as imagens também capturaram, o que ninguém realmente percebeu naquele momento, era a janela. Eu estava logo atrás dela, muito perto, a apenas 60 centímetros de distância. Uma parede frágil de 30 centímetros mal separou a máquina do céu. Não havia trilho de segurança, não havia barreira de vidro, apenas ar e altura. Enquanto FN começou a desacelerar, mudando de corrida para caminhar, algo mudou. Talvez o pé dele preso na banda. Talvez o equilíbrio dele tenha se mudado por um segundo muito tempo. A esteira não parou. A banda continuou virando e FN tropeçou. Seu corpo sacudiu, estendeu, em pânico, mexendo em direção à estrutura da janela. Seus dedos tocaram o quadro, mas eles não foram mantidos. A gravidade não esperou. Ele caiu pela janela. 3 andares para baixo. A academia congelou. Seu namorado e irmão correram até o limite em descrença. A FN ainda estava respirando quando a encontraram, mas apenas. Sangue, silêncio, choque. Uma ambulância ocorreu em minutos, mas uma ajuda ainda mais rápida não conseguiu desfazer os danos. Suas feridas, especialmente na cabeça, eram catastróficas. Os médicos tentaram de tudo, mas seu corpo não podia mais lutar. FN morreu no hospital naquela noite. A dor apreendeu a cidade, mas também a raiva. Como algo assim poderia acontecer? Por que uma esteira foi posicionada tão imprudentemente perto de uma janela aberta? Onde estava o trilho de segurança? Onde estava o treinador? Por que essa janela estava aberta? Quanto mais profundamente os pesquisadores cavaram, tudo tinha tudo. A janela tinha um adesivo que alertou as pessoas para não abri-lo durante o horário de funcionamento.
Eu era velho, descolorido, quase ilegível. A janela foi deixada entreaberta de qualquer maneira. E o treinador pessoal que deveria estar monitorando o chão desapareceu. Ele havia se separado por apenas um momento. Mas às vezes, um momento é tudo o que é necessário para deixar a tragédia entrecaminhar. A academia foi fechada por 3 dias. Eles emitiram um pedido formal de desculpas à família FN, mas ele tocou hollow para muitos. As palavras não trouxeram FN de volta. Ela era jovem, era forte, eu tinha planos, e ele morreu fazendo algo que deveria fazê-la se sentir vivo. A indignação pública varreu a comunidade. As pessoas processaram respostas, exigiram responsabilidade. Este não foi apenas um acidente estranho. Isso foi negligência disfarçada de normalidade. Em vez disso, não havia salvaguardas, ninguém que importasse. E uma jovem pagou por isso com sua vida. FN não tropeçou em um penhasco ou perdeu em uma tempestade. Eu estava correndo em uma passarela de telhado em uma academia, e de alguma forma ele caiu até a morte. O que aconteceu nessa academia não foi apenas um acidente. Foi um lembrete arrepiante, nítido e cruel de que a segurança nesses espaços não é um luxo. É uma necessidade fundamental que, quando ignorada, cobra vidas inocentes. Nas noites que se seguiram, quando a cidade tentou entender os incompreensíveis, muitos se perguntaram como algo tão simples quanto correr em uma máquina poderia se tornar uma queda mortal. Como uma janela aberta poderia engolir um futuro inteiro. E talvez essa seja a lição mais aterrorizante de todas. E às vezes a morte não precisa ser dramática para ser devastadora. Às vezes, você só precisa de uma janela aberta e um momento de equilíbrio perdido para mudar tudo para sempre. Dezembro de 2016, em Ankeny, Iowa. Lá fora, o ar cortado com a borda do inverno, mas dentro do centro de transformação da borda de elite, o frio não importava. No interior, havia todo suor e força de vontade, ressonando música, corpos em movimento, pessoas movendo repetições como se suas vidas dependessem disso. Entre eles estava Kyle Thompson, um veterano do estado de Iowa, 22 anos com os olhos no futuro. Para Kyle, isso não era apenas aptidão. Foi preparação. Ele estava se preparando para se tornar um treinador de cães K9 com o Departamento de Polícia de Des Moines. Cada gota de suor significava algo. Cada treinamento foi um passo mais perto de seu sonho. Kyle não era do tipo que relaxou. Ele não tomou atalhos. Era sério, disciplinado, focado. O tipo de homem que fez você querer se esforçar mais apenas para estar lá. Ele acabara de completar um desafio de perda de peso de 20 libras na academia e estava em condição de pico. Naquele dia, era como sempre. Outro treinamento, outra revolta. Ele carregou a barra com 315 libras para a imprensa bancária. Pesado, seguro, mas nada de novo para ele. Eu já havia lidado com esse peso antes. Confiante, controlado. E eu tinha um observador ali mesmo. Mas isso é a coisa com a tragédia. Você não pergunta se está pronto. Ele não se importa com a experiência. Ele entra em silêncio e atinge como trovão. Em algum lugar no meio da pesquisa, algo é resbaló. Talvez um aperto, talvez uma mudança de posição, talvez apenas um cálculo incorreto imperceptível de uma segunda fração. Em um instante, o bar caiu. 315 libras abaixo, rápido. Não houve aviso, não houve tempo. Ele caiu diretamente no pescoço de Kyle. Tudo mudou naquele momento. A academia caiu no caos. Alguém gritou. Alguém ligou para o 911. Os treinadores correram. O observador tentou, mas já era tarde demais. O chefe dos bombeiros, James Clack, mais tarde chamou a lesão catastrófica. Sem hesitar, sem adoçar as palavras. Kyle foi levado para o hospital, mas a esperança já estava drenando para os dedos de todos. Ele não teve sucesso. As notícias se estenderam como fogo em grama seca. Através do campus, pela cidade, pela academia, onde a ausência de Kyle era repentina e impossível de ignorar. As pessoas não poderiam processar. Kyle, isso não poderia ser real. Ele foi quem teve tudo mapeado.
Ele estava prestes a se formar, prestes a servir, prestes a se tornar outra coisa. Todo mundo tinha algo a dizer sobre Kyle. Seu treinador de futebol se lembrava de um líder silencioso, do cara que não precisava gritar para ser ouvido. Um ex-co-trabalhador lembrou como sua presença poderia levantar uma sala inteira. Na academia, no campo, na escola, deu tudo. Foi agudo. Ele era gentil. Eu estava pronto. E assim, ele se foi. As pessoas continuavam perguntando: como? Como isso poderia acontecer? Ele teve experiência. Eu tive apoio. Eu já tinha feito isso antes. O observador estava lá. Mas às vezes a tragédia é mais rápida que a reflexão. Às vezes, uma barra se move mais rápido que as mãos humanas podem seguir. Um segundo foi tudo o que ele levou. A academia emitiu uma forte declaração de dor. Você pode sentir a perda em suas palavras. Isso não era apenas um cliente. Kyle era uma família. Ele havia empurrado com eles, lutou contra os desafios com eles, comemorou objetivos com eles. E agora havia um espaço vazio onde ele costumava estar. Nos dias que se seguiram, as perguntas chegaram. A equipe melhor poderia ter feito a diferença? As salvaguardas devem redesenhar? Spotter poderia ter feito mais? A morte de Kyle foi rara, chocantemente rara, mas expôs a verdade brutal por trás do trabalho pesado. Quando as coisas dão errado, elas dão errado rapidamente. E, no entanto, nada disso muda o fato de Kyle estar fazendo o que amava. Não foi imprudente, foi motivado. Eu estava perseguindo algo real, um futuro construído sobre disciplina e coração. Ele não morreu por fraqueza. Ele morreu em busca de força, propósito. Uma revolta, um erro, e o mundo perdeu alguém que estava apenas começando. Não há lições fáceis em uma história como essa. Somente o eco silencioso do que poderia ter sido. Um jovem que tinha o mundo à sua frente, um plano, um propósito e um bar que não se importava com nada disso. Às vezes a vida é cruel assim. Isso o afasta daqueles que precisam dar ao máximo. Aqueles que mais sonham. Aqueles que mais lutam. Kyle Thompson não era apenas mais um número nas estatísticas da academia. Foi um futuro guardião que nunca protegeu ninguém além de si mesmo. E nem mesmo isso poderia fazer quando o ferro decidiu cobrar sua última dívida. Há um momento após cada tragédia onde o mundo está parado, onde o barulho para e apenas o eco permanece do que poderia ter sido diferente. 5 jovens vidas, 5 futuros brilhantes, 5 famílias quebradas por decisões que duraram segundos, mas ressoam para sempre. E a Chica tinha 17 anos. Justin tinha 33. Muhammad tinha 21. FN tinha 22. Kyle tinha 22. Nenhum deles acordou naquela manhã sabendo que seria o último dia deles. Ninguém realmente se despediu de seus entes queridos. Eles foram à academia como qualquer outro dia, com a mesma rotina, a mesma confiança, os mesmos sonhos intactos. E eles nunca voltaram para casa. Mas aqui está a verdade mais aterrorizante de todas. Isso não é apenas estatística. Eles não são apenas 5 casos isolados que você pode descartar dizer a si mesmo que nunca teria acontecido com você. São avisos escritos em sangue e aço. Lembretes brutais de que a linha entre vida e morte em uma academia é mais fina do que qualquer um de nós quer admitir. Cada um desses jovens era forte. Cada um tinha experiência. Todo mundo pensava que ele tinha certeza. E a Chica era um campeão nacional. Justin era um treinador experiente que sempre pregava segurança. Muhammad era brilhante, cuidadoso, metódico. A FN estava correndo em waders centenas de vezes. Kyle conhecia esse peso. Já havia trabalhado com ele antes. Mas o ferro não respeita os títulos. O peso não é exceções à experiência. A gravidade não perdoa porque você tem sonhos. E talvez essa seja a lição mais difícil que precisamos enfrentar. Que não importa o quão forte vamos estar, quão preparados somos, quão seguros nos sentimos, sempre. E estamos a 1 segundo do desastre. Um momento de distração, uma equipe mal ajustada, um observador que reage muito lento, uma janela muito próxima.
Você sabe o que me mantém acordado à noite depois de investigar essas histórias? Não é o horror da própria morte. Está pensando nesses últimos segundos, no que cada um deles tinha que sentir quando perceberam que algo era terrivelmente ruim. Quando Yashika sentiu suas pernas cedindo. Quando Justin não conseguiu empurrar a barra para trás. Quando Muhammad perdeu o equilíbrio. Quando Fienne se sentiu caindo de volta. Quando Kyle percebeu que não conseguia parar o peso. Esses momentos de entendimento absoluto, quando o tempo diminui e sabe que tudo está prestes a mudar para sempre. Quando você sabe que não há como voltar atrás. Mas aqui está o que mais me assusta. Cada um desses acidentes foi evitável. Cada um de eles. Se Yashika tivesse uma melhor supervisão, se a segurança estivesse no lugar certo para Muhammad, se houvesse uma barreira de segurança para FN, se Kyle tivesse um observador mais preparado, se Justin tivesse tomado um peso ligeiramente menor naquele dia. Sim, sim, a palavra mais cruel em qualquer idioma. E, no entanto, aqui estamos nós, você e eu, provavelmente planejando ir à academia amanhã. Provavelmente pensando que isso nunca aconteceria conosco. Porque é assim que a mente humana funciona. Acreditamos que a tragédia é algo que acontece com os outros, que a má sorte tem uma direção específica e nunca aponta para nós. Mas Yashika também pensou isso. Justin também. Muhammad também. FN também. Kyle também. Todos pensaram que eram a exceção. Até que não estavam. Essas 5 histórias não são entretenimento mórbido. Eles são espelhos. Essas são perguntas diretamente à sua consciência. O que você está fazendo para se proteger? Você está prestando atenção aos sinais de perigo? Você está tendo cuidado o suficiente com sua vida, que é a única coisa realmente insubstituível que você tem? Porque no final do dia, quando as luzes da academia se apagam e as barras descansam em silêncio em suas prateleiras, a única coisa que realmente importa é que você volte para casa. Tenha a oportunidade de abraçar sua família mais uma vez, rir com seus amigos, acordar amanhã e ter outra chance de viver. Esses 5 jovens não têm mais essa oportunidade, mas você faz. A questão é, o que você vai fazer com isso? O ferro não esquece. Mantenha em sua frieza metal o eco de cada sonho que levou, todos os futuros que cortam, toda a família que destruiu. 5 vidas brilhantes se transformaram em aviso, 5 corações que pararam de bater no mesmo metal que prometeu torná-los mais fortes. Esta não é uma história sobre medo. É uma revelação sobre a fragilidade disfarçada de força. Toda vez que você se aproxima de uma barra carregada, toda vez que sente o peso frio contra sua pele, lembre-se, você não é invencível. O respeito não é fraqueza, é sobrevivência. Yashika, Justin, Muhammad, FN e Kyle não eram fracos. Eles eram guerreiros que caíram no território inimigo, sem perceber que o inimigo era uma confiança cega, preparação insuficiente. A segunda de distração que mudou tudo. Você tem algo que eles não têm mais, a oportunidade de aprender com seu silêncio eterno. Se essas palavras removerem algo dentro de você, se elas fizeram você valorizar sua próxima respiração, ele comenta: eu respeito o ferro, respeito a vida. Porque quem não aprende com a tragédia estrangeira, está fadado a escrever o seu próprio. Na próxima semana, direi a você algo que fará você questionar tudo o que sabe sobre os limites do corpo humano. Algo que desafia as leis da física e da medicina. Você está pronto para essa jornada?